Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje vamos dar início ao estudo do tema bens públicos. Okay? Esse tema será abordado em duas aulas. Nessa nossa aula de hoje vamos estudar a parte inicial dos bens públicos, uma conceituação, classificação de bens públicos. Vamos trazer algumas questões pontuais que paira dúvidas e divergências doutrinárias a respeito de determinados bens, e vamos conversar sobre o regime jurídico dos bens públicos, né? E assim finalizaremos a nossa aula de hoje, para que na próxima aula a gente estude os bens públicos em espécie, né? Então primeiro a gente faz essa pavimentação teórica, de fundamentação normativa, para depois passar ao estudo dos bens públicos em espécie, ok? Lá no sistema, no AVA, eu coloquei para vocês um PowerPoint que contém o sumário, os pontos que eu vou tratar com vocês na aula de hoje, como eu costumo fazer em sala de aula, né? Passo na lousa e depois vou conversando com vocês a respeito de cada um dos pontos. Bom, como aqui a gente não tem uma lousa, né? Então eu fiz um PowerPoint, coloquei lá para vocês. Se vocês quiserem lá e baixar para ir acompanhando a aula, acompanhando essa gravação, vendo o PowerPoint, né, com uma sequência, como uma guia, acho que vale muito a pena. Uma segunda importante observação é que nessa aula a gente vai utilizar como consulta normativa as leis, né? Nós vamos utilizar a Constituição Federal de 1988, okay? Tem alguns dispositivos ali que são importantes no estudo dos bens públicos. Vamos utilizar também o Código Civil. Nossa, o Código Civil, né? Mas o Código Civil não disciplina relações entre particulares. Sim, disciplina relações entre particulares, mas tem alguns poucos artigos ali no Código Civil que tratam dos bens públicos, ok? São poucos artigos, mas eles são fundamentais para a nossa aula aqui de direito administrativo, tá? Então é importante que vocês tenham em mãos para acompanhar a Constituição Federal e o Código Civil. Quando chegar o momento da gente abrir um desses dois e fazer a leitura dele, dar uma interpretada, explicar do que se trata, chegará o momento e eu os avisarei, mas já deixo aí reservadinho para vocês, tá vendo? Constituição Federal e o Código Civil de 2002, tá bom? A nossa aula de hoje, como eu disse, bens públicos, né, ela é preparada com base em vários doutrinadores do direito administrativo, como é a minha aula normalmente, né? Mas em razão da gente estar aqui no ensino em EAD, existem algumas diretrizes, né, que a gente precisa observar. E uma das diretrizes lá eu preciso indicar a vocês um livro que consta lá da biblioteca virtual, como um texto base da nossa aula de hoje, da matéria que a gente vai abordar na aula de hoje. Bom, eu dei uma olhadinha na biblioteca virtual, nos livros de direito administrativo que estão lá disponíveis, e selecionei um dos livros que está lá, né? E o livro que foi selecionado é o livro da professora Miriam Wortlaff, okay? É o livro de direito administrativo da professora Miriam. A matéria de hoje ela está estampada entre os artigos entre as páginas 37 e até a 40 desse livrinho, tá? Então, o que a gente vai falar hoje na aula de hoje vai estar entre as páginas 37 a 40 desse livrinho que consta lá da biblioteca virtual, ok? A despeito de indicar expressamente essa obra, né, ainda continuo
para vocês com a indicação das nossas obras que constam lá da referência no nosso plano de ensino, tá bom? Caso vocês queiram se aprofundar no assunto dos bens públicos, o que é realmente importante, a gente não pode só se basear num livro só, tá bom? Então, biblioteca virtual, livrinho de direito administrativo da professora Miriam, ok? Ele tem uma capa laranja assim, para uma identificação visual para vocês, para facilitar, tá, ok? Então essas informações que eu estou passando para vocês vão constar do AVA, tá? Mas eu já aqui na aula já vou fazendo essa antecipação dessas informações, tá? Bom, como eu já havia dito para os senhores, o que nós vamos estudar na aula de hoje, tá? O que nós vamos estudar na aula de hoje. Então eu estou aqui com o nosso sumário aberto, como se fosse aquilo que eu passo na lousa para vocês. Então o primeiro ponto que a gente vai estudar, a gente faz uma introdução dos bens públicos, depois a gente passa pela conceituação dos bens públicos, vamos conversar sobre uma classificação dos bens públicos, que é importante que a gente saiba, e vamos conversar sobre o tema afetação de bens públicos e desafetação de bens públicos, e por fim vamos fechar conversando sobre o regime jurídico dos bens públicos, tema que é importantíssimo, tá ok? Vou passar uma atividade para vocês no fórum, para que vocês discutam, tá ok? Consta lá do AVA, essa discussão que eu vou fomentar entre vocês lá no fórum, e também eu vou passar uma atividade avaliativa, tá ok? A respeito da aula de hoje, tá bom? E o que nós vamos discutir no fórum e no que consiste essa atividade avaliativa, tudo está lá informado no AVA para os senhores, tá bom? Então vamos dar início ao nosso conteúdo, análise do nosso conteúdo propriamente dito, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente estuda em bens públicos, a gente faz uma introdução a respeito disso, né? Bom, eu poderia aqui começar conversando a respeito sobre o conceito de bens públicos para vocês, mas antes de passar um conceito, eu preciso abordar com vocês um tema que se refere ao domínio estatal sobre os bens que existem em um determinado território, ok? Domínio estatal, domínio do Estado, domínio aqui no sentido não de propriedade especificamente das suas faculdades da propriedade, né? Faculdade de dispor, de usar, de usufruir da propriedade, não, mas daquele poder que o Estado tem, que ele exerce, seja como um exercício de poder soberano ou como proprietário de bens. Então, quando eu falo domínio estatal, é sobre essas duas perspectivas que eu estou tratando, né? Exercício de soberania e a segunda ótica é como proprietário de bens, ok? Então, o domínio estatal sobre os bens. Nesse ponto, domínio estatal sobre os bens, a gente estuda aqui dois tipos de domínio estatal. Um domínio eminente, com E, e um domínio público, ok? No que consiste essa subdivisão do domínio do Estado sobre os bens, em domínio eminente e domínio público? O domínio eminente, ele refere-se àquele poder estatal decorrente da soberania e que ele exerce sobre todas as coisas que estão no território, né? Acredito que vocês já tenham tido essa informação em direito constitucional a respeito do conceito de Estado, né? O conceito político de Estado. O Estado, no conceito político, a gente pode agregar a construção, partir para a construção de um conceito de Estado através dos seus elementos, né? Os elementos que compõem um Estado são três, né? Um território com delimitação geográfica, né? Um povo que está sobre este território
e que sobre este território, sobre este povo que está nesse território, que são os nacionais, né, existe uma entidade superior que os regula e que, né, nos termos dessa regulamentação, exerce o poder soberano neste território e sobre estes nacionais. Em relação ao território, aos bens que os compõem, né, bens móveis, bens imóveis, nessas categorias jurídicas, o Estado, na perspectiva de domínio eminente, quer significar que o Estado exerce um poder soberano sobre todos os bens que estão dentro do seu território, dentro dessa limitação geográfica em que ele exerce o seu poder soberano. E que tipo de poder, né, quais são os aspectos desse poder que ele exerce sobre os bens, né? Aquilo que a gente chama de exercício, por exemplo, do poder de polícia, que a gente estudou lá em Direito Administrativo 1, né? Em que o Estado pratica determinados atos, determinadas ações em prol do interesse público e ele restringe ou limita o exercício de liberdades individuais, tudo em prol do interesse público. Então, a manifestação do poder soberano estatal no exercício a manifestação do poder soberano do Estado sobre os bens de todos, isso corresponde ao exercício do domínio eminente que o Estado tem sobre os bens, né? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que uma dessas manifestações, além do poder de polícia, né, que é essa limitação de direitos individuais em prol da coletividade, do interesse público, ela se dá na manifestação da intervenção das várias modalidades de intervenção do Estado no domínio, na propriedade particular, né? Nós vamos estudar, após os bens públicos, o tema intervenção do Estado sobre a propriedade particular. E o Estado, ele intervém na propriedade dos particulares, nos bens móveis e nos bens imóveis dos particulares, né? E há várias formas de o Estado, assim, intervir nesses bens, tudo com fundamento no interesse público, para satisfazer o interesse público. Por exemplo, nós temos a limitação administrativa, a servidão administrativa, a requisição administrativa, as ocupações, o tombamento e a desapropriação. Acredito que dessas 6 modalidades de intervenção da propriedade, vocês já tenham ouvido falar de desapropriação, né? Aqui muito rapidamente no que consiste a desapropriação. A desapropriação, né, é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada, em que o Estado, ele, mediante justa, prévia indenização, ele toma para si a propriedade de um particular, porque existe sobre essa propriedade particular uma necessidade pública, um interesse público ou um interesse social, né? Então, por exemplo, o Estado ele precisa construir uma estrada, ligando o ponto A até o ponto B, e para que seja feita essa estrada, existe ali um terreno particular que passa bem no meio do trajeto, né? O Estado ele vai lá, deflagra um procedimento de desapropriação e tomará para si aquela propriedade particular que sairá do patrimônio jurídico particular daquele dono daquele imóvel e passará a integrar o patrimônio público, né? Uma vez consumada a desapropriação, ou seja, aquela propriedade vai passar a ser do Estado, vai compor o patrimônio público, né? Isso é uma das formas, a desapropriação é uma das formas do exercício do poder soberano do Estado, na perspectiva do domínio eminente, né? Então, o domínio eminente do Estado é o exercício do seu poder soberano sobre todos os bens que estão em território nacional. Okay? Agora, nesse momento, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas agora, nesse momento em que nós vivemos, né, por recomendações dos governantes, estamos ficando em casa e tal. Aqui no estado do Paraná, o chefe do Poder Executivo Estadual, acho que foi semana passada, ele fez publicar um decreto
é de requisição administrativa. Né? O que significa que isso, requisição administrativa? A nossa modalidade de intervenção. O Estado ele vai poder utilizar de bens de particulares destinados a uma determinada finalidade pública, né, para satisfazer o interesse público que é urgente, periclitante. Né? E nós estamos vivenciando um momento desse. Né? Então o Estado, por exemplo, em relação a máscaras, né, essas máscaras que colocam no rosto, né, como está em falta no mercado, e o Estado precisa prover hospitais públicos com essas máscaras, ele pode requisitar esses bens daqueles particulares que produzem essas máquinas. Evidentemente que haverá indenização, né? Não se toma esses bens e não se dá a contraprestação pecuniária correspondente. Evidentemente que há uma indenização. Mas veja, essa requisição administrativa é uma manifestação do poder estatal, do poder soberano estatal. Esse domínio eminente que o Estado tem sobre todos os bens, eminente, pode acontecer a qualquer momento. Okay? Bom, existe também um segundo domínio que o Estado exerce sobre os bens, e nesse ponto a gente fala sobre o domínio público, o domínio estatal, o domínio público de determinados bens. E aqui é o que mais interessa para a nossa aula sobre bens públicos. E quando a gente fala em domínio público de bens, o que nós queremos falar? O Estado como proprietário de bens, E aqueles bens que o Estado é proprietário são chamados de bens públicos, num conceito assim muito simples, introdutório da matéria. Assim como os particulares têm a propriedade sobre determinados bens, a sua casa, o seu automóvel, os seus móveis, o mobiliário dentro da sua casa, né? Dinheiro, patrimônio, ações. Então veja, tudo isso é propriedade do particular, são bens particulares. O Estado também tem a propriedade de bens imóveis e bens móveis. Né? Veja, a Receita Federal, não a Receita Federal porque ela é órgão, né? Mas a União, que é da qual faz parte a Receita Federal como órgão, né? A União é proprietária de vários imóveis espalhados pelo Brasil afora, né? Onde são instalados vários dos seus órgãos e ali os servidores públicos prestam os seus serviços. Quem é o dono daquele imóvel? É a União. Existe uma escritura pública descrevendo esse imóvel e dizendo ao proprietário desse imóvel é a União, pessoa jurídica de direito público. Tá? A União também é proprietária de vários bens móveis, né? O Estado, né, para que possa desenvolver, cumprir com suas finalidades públicas, né, prestar serviços públicos, fomento à atividade econômica, né, realizar o poder de polícia, a atividade legislativa, a atividade judicante. O Estado precisa de instrumentos para isso, né, precisa de bens móveis, né, computador, energia elétrica, papel, contratos de prestação de serviço, né, não contratos em específico. Né? Então, são todos bens, não os contratos, evidentemente. Eles são todos os bens que o Estado é proprietário. Então, o que nós vamos estudar na aula de hoje? Né? Bens públicos nessa introdução, nesse conceito introdutório, né, de que são bens públicos. São aqueles bens cujo titular é o Estado. Tudo bem? Bom, passado essa parte introdutória, né, que nós vamos estudar bens públicos, vamos então a um conceito de bens públicos. O conceito de bens públicos ele é dado pelo Código Civil brasileiro. Então vão até lá o Código Civil, abram ele no artigo 98. E no artigo 98 do Código Civil brasileiro de 2002 estão conceituados o bem público, consta ali o conceito de bens públicos. Já abriram? Diz o artigo 98 do Código Civil: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros bens são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Veja, então em relação ao artigo 98, que eu acabei de ler para os senhores, a lei, o Código Civil conceitua como bens públicos
aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Bom, vamos lá então, o que são pessoas jurídicas? Isso eu já falei várias vezes para os senhores. Bom, quais são as espécies, né, mais especificamente de pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado, ok? As pessoas de direito público, quais são as pessoas de direito público, né? Então anotem, é a União, os estados, membros da federação, né? O Distrito Federal, os municípios, as autarquias federais, estaduais, distritais e municipais e as fundações públicas de direito público. Essas são as pessoas jurídicas de direito público, ok? Todas as demais pessoas jurídicas são pessoas jurídicas de direito privado, né? A exemplo das associações, das sociedades, partidos políticos, as organizações religiosas, a EIRELI, né? E as empresas estatais, né? As sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então, todas essas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, tendo essa base e relendo o artigo 98 para entender o conceito legal de bens públicos, nós temos que bens públicos são aqueles cujos proprietários são as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Distrito Federal, Estados, municípios, suas autarquias e suas fundações públicas de direito público, ok? Então, os bens cujos proprietários são essas pessoas, estes são considerados bens públicos. Os demais bens que existirem no domínio nacional são todos bens particulares. Particulares de quem? Das pessoas naturais, também conhecidas como pessoas físicas, ou das pessoas jurídicas, só que é de direito privado. Ok? Tudo bem? Podemos então dar um conceito doutrinário, né, a respeito de bens públicos. Bom, aí vai do gosto dos senhores, porque conceito doutrinário de bens públicos, cada doutrinador tem o seu. Caso vocês queiram anotar, bens públicos são aqueles bens móveis ou imóveis, bens móveis ou imóveis, que pertencem, cujo domínio, né, aqui como no sentido de propriedade, cujo domínio, cuja propriedade pertence à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às autarquias e às fundações públicas de direito público. Ponto final. Isso é um conceito doutrinário de bens públicos, partindo evidentemente do que consta do artigo 98 do Código Civil. Ok? Bom, passado então esse ponto do conceito de bens públicos, vamos agora estudar uma classificação de bens públicos, né? E nós vamos apresentar 4 classificações de bens públicos. Primeira classificação: os bens públicos quanto à sua natureza. Bens públicos quanto à sua natureza. Bom, em relação à sua natureza, os bens públicos podem ser classificados em bens corpóreos ou bens incorpóreos. Okay? Também podem ser classificados como bens móveis, imóveis e semoventes. E também podem ser classificados como fungíveis e infungíveis. Okay? Bom, bens corpóreos, né? Os bens públicos, eles podem ser corpóreos. Aquilo que você pode, ele é corporificado, que você pode pegar com suas mãos, senti-lo, né? Então, os prédios da administração pública, né? Os computadores da administração, as viaturas, os carros, né? As macas, leitos de hospitais públicos, as ambulâncias. Tudo isso é um exemplo de bem público corpóreo, aquilo que você pode pegar. E há bens públicos que são incorpóreos. Okay? Um exemplo clássico de bens públicos que são incorpóreos, né, são
nomes, né, que são dados, né, a algumas entidades públicas. Tá? Os bens públicos ainda podem ser móveis quanto à natureza, né? Eles podem ser móveis, imóveis e semoventes, né? Bens móveis, né? Aquilo que você pode mudar de lugar sem que haja prejuízo, que haja prejuízo em relação ao bem em si, né? Então, o exemplo clássico de bem móvel é o automóvel, né? Ele vai de um lugar para o outro, ele não se desnatura, não sofre nenhum prejuízo, não sofre nenhum dano, etc. e tal, né? E os bens públicos, há bens públicos que são móveis, basta que você utilize, olhe as viaturas da polícia, as ambulâncias de hospitais, né, públicos evidentemente, né, os computadores, os notebooks, né, os mobiliários que mobiliam, né, os prédios públicos, etc. e tal. Temos também bens públicos imóveis, né, que são os prédios, né, os terrenos ou os prédios construídos, né, sobre terrenos que pertencem à União, ao Distrito Federal, Estados, municípios, às autarquias e às suas fundações públicas. Semoventes, né, há semoventes que podem ser considerados bens públicos. Né? O que são semoventes? A gente divide essa palavrinha, né, movente, né? Ser movente, aquilo que se move, né? Desde que não seja a pessoa natural. Porque ser movente não é sujeito de direito, né? Ele é objeto do direito. Né? Então, os semoventes, né? Há semoventes que são considerados bens públicos, sim, né? Os cavalos da polícia militar, né? São bens públicos, né? Os cães farejadores da polícia também são considerados bens públicos, tá bom? Na categoria semoventes. Então, em relação à natureza, os bens públicos podem ser classificados em corpóreos, incorpóreos, móveis, imóveis, semoventes, fungíveis e infungíveis. Okay? Passemos para a segunda classificação de bens públicos, quanto a aspectos geográficos. Neste ponto, neste quesito, os bens públicos podem ser classificados em bens terrestres e bens hídricos, né? Exemplos de bens públicos terrestres: as ruas, os edifícios, as estradas, as praças, os parques. Okay? Bens hídricos, exemplos de bens públicos hídricos: aqueles que estão, né, dentro do mar territorial, os fluviais e os lacustres, né? Fluviais dos rios, lacustres dos lagos, evidentemente que estejam dentro, né, do território nacional. Tá bom? Quanto aos aspectos geográficos, os bens públicos assim se classificam. Uma terceira classificação, essa é importante, tá? Quanto aos seus titulares, quem é que titulariza o bem público, né? Quanto aos seus titulares, aos seus proprietários, né? Os bens públicos eles podem ser federais, porque pertencem à União, o proprietário é a União. Os bens públicos podem ser estaduais, porque pertencem a um Estado membro. Eles podem ser municipais, porque pertencem ao município. Okay? Bom, e aqui o importante é o seguinte. E aqui nós vamos usar a Constituição Federal. Okay? Porque a Constituição Federal, ela nomina, ela aponta, ela indica quais são os bens que são da União, os bens federais. E os bens da União, eles estão arrolados, estão previstos no artigo 20 da Constituição Federal. Né? Abram lá a Constituição no artigo 20, para que vocês leiam o rol de bens da União. Okay? É um rol um pouquinho extenso, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de bens da União que constam desse rol no artigo 20. Tá? Terras devolutas. Já ouviram falar dessa expressão, terras devolutas? Né? Nós vamos conversar sobre ela na próxima aula, porque terra devoluta é uma espécie de bem público. E as terras devolutas, elas pertencem à União, mas não todas, ok? Desde que elas sejam indispensáveis à defesa de fronteiras, fortificações e construções militares,
das vias federais de comunicação e a preservação ambiental. Então, somente essas terras devolutas é que pertencem à União, as demais pertencem aos Estados-membros. Existe um histórico a respeito disso que eu prefiro pontuar com os senhores na aula específica. Também são bens da União os lagos, os rios, que banhem mais de um estado, por exemplo, ou que sirvam de limites com outros países. Então, por exemplo, um rio que está dentro do território nacional, evidentemente, e que ele banha mais de um estado membro da federação, este rio ele é de propriedade federal, ele é bem da União. Okay? Então veja, na divisa ali do estado do Paraná com o estado de São Paulo, nós temos um rio que se chama Rio Paranapanema. Okay? Ele é um rio que banha mais de um estado membro, né? Então aquele rio é um rio federal. O Rio São Francisco também, ele corta alguns estados do Nordeste brasileiro, também é um rio federal. Okay? O Rio Paraná, que está lá no oeste paranaense, ele faz divisa com o Paraná ali, Brasil e Paraguai, né? Por ter divisa com outro estado, aquele rio também é de propriedade da União. Estudando alguns exemplos para os senhores, partindo do rol do artigo 20. Ainda no rol do artigo 20, o mar territorial também é uma espécie de bem público. Okay? Os terrenos de marinho, seus acrescidos também são bens públicos. Os recursos minerais, inclusive aqueles que estão no subsolo, são bens públicos. Tudo bem? Então, bens públicos de quem? Todos da União, porque eles estão previstos no artigo 20. É a Constituição que diz quais são os bens da União. Então, são todos bens federais. Tá? Em relação aos Estados-membros, os bens que são estaduais, eles estão previstos no artigo 26 da Constituição Federal. Okay? Artigo 26 da Constituição Federal. Então, no artigo 20 da Constituição, temos os bens federais, bens da União, e no artigo 26 temos os bens dos estados. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Né? Artigo 26. As ilhas fluviais e lacustres que não pertençam à União. Né? Então, ilhas que estão em rios, e esses rios não pertencem à União. Por exemplo, um rio que cruza apenas o estado do Paraná, esse é um rio estadual. As ilhas que porventura existam dentro desse rio pertencem ao estado do Paraná. Okay? As terras devolutas que não pertencem à União são todas dos Estados-membros. Evidentemente que precisa estar dentro do território do Estado-membro. Tá bom? Então o rol de bens públicos estaduais está no artigo 26 da União. Em relação aos bens municipais, os bens que pertencem aos municípios são aqueles que estão dentro do território do município e que não pertencem ao Estado nem à União. Então, os bens municipais, a gente conclui que eles são, o conceito deles se dá por exclusão residual, né? Critério residual. Aquele bem ele precisa estar dentro do território municipal, mas ele não pode pertencer nem ao Estado membro e nem à União. Ele será um bem municipal. Okay? Bom, senhores, nesse ponto, né, que a gente está estudando a classificação de bens quanto aos seus titulares, então aqui bens da União, bens dos estados, bens dos municípios, né, que são bens federais, estaduais e municipais, né, os bens das autarquias, eles são, nessa classificação, são o quê? Bom, depende, né, se é uma autarquia federal, os bens dessa autarquia também serão federais, né. Se a autarquia, por exemplo, é estadual, os seus bens serão estaduais, mas não do Estado membro, não da União, é da autarquia, né? Okay? Porque a autarquia é a pessoa jurídica distinta, né, do ente político que a criou. Tá? Então, por exemplo, o INSS é uma autarquia federal, o INSS tem os seus prédios, o INSS tem o seu mobiliário, tem os seus computadores, tem as suas viaturas, ok? Eles estão todos em nome do INSS, não está em nome da União. É diferente, por exemplo,
dos bens da União que são utilizados pela Receita Federal, pela Polícia Federal. Eles estão todos em nome da União, porque a Receita Federal e a Polícia Federal são órgãos, eles não têm personalidade jurídica. Okay? Então, em relação às autarquias que têm personalidade jurídica própria, os bens deles, né, delas, né, das autarquias, se a autarquia é federal, os bens delas são federais. Ok? Compreendido isso? Bom, aqui um ponto importante que nós temos que tocar é o seguinte: bom, em relação às empresas estatais, né? As empresas estatais. Bom, as empresas estatais são as sociedades de economia mista, as empresas públicas, né? Elas compõem a administração pública indireta, seja da União, dos Estados-membros e do município, né? A União pode ter as suas empresas estatais, os municípios também, os estados também podem tê-las. Bom, eles são proprietários de bens, né? As empresas estatais são proprietários de bens. Okay? Os bens das empresas estatais, eles são públicos ou eles são privados? Bom, partindo do conceito do artigo 98 do Código Civil, que diz assim, que são públicos aqueles bens que pertencem a pessoas jurídicas de direito público e os demais são bens particulares, bom, a sociedade de economia mista e as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Né? Então, se são pessoas jurídicas de direito privado, os seus bens são particulares, são privados, não são públicos. E isso é referendado pelo artigo 173, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. Tá? Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição, que diz mais ou menos assim, que as empresas estatais, né, as sociedades de economia mista e as empresas públicas serão reguladas por lei específica, por um estatuto específico, que disciplinará os seus bens como particulares. Né? Então veja, a própria Constituição, quando trata do estatuto, né, das empresas estatais, já ali indica, né, são bens particulares. Okay? Bom, a despeito desta conclusão primária, né, essa conclusão primária a respeito dos bens das estatais, digo aos senhores que na doutrina há uma grande divergência a respeito da natureza jurídica dos bens das empresas estatais. Por quê? As empresas estatais, como vocês viram lá em Administrativo 1, elas são criadas pelo Estado, né, com base em 2 autorizadores constitucionais. Né? A Constituição diz que só pode o Estado criar empresa estatal para explorar atividade econômica, desde que tenha um relevante interesse público nacional e questão de soberania nacional. Então, tendo esses 2 autorizadores, o Estado pode explorar a atividade econômica e quando fizer a exploração da atividade econômica, criará ou uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito privado. Okay? O detalhe aqui é o seguinte, que às vezes o Estado explora a atividade econômica, uma determinada atividade econômica, mas o faz como forma de prestar um serviço público à sociedade. Okay? Então, parte da doutrina entende que quando a empresa estatal explora uma atividade econômica, mas o faz como forma de prestação de serviço público, os bens que são utilizados nessa prestação de serviço público, eles teriam caráter de bens públicos, seriam bens públicos. Okay? Então, existe uma considerável parcela da doutrina que entende que, em relação aos bens das estatais, nós temos que fazer uma subdivisão. Estatais que prestam serviço público e estatal que não presta serviço público. Né? Quando presta serviço público, os bens que são utilizados na exploração da atividade econômica, eles seriam considerados bens públicos. Okay? E o mesmo raciocínio se aplica às delegatárias de serviço público, né? As concessionárias e permissionárias de serviço público. São todas pessoas jurídicas de direito privado. E à luz do conceito dado pelo Código Civil no artigo 98, os seus bens são privados. No entanto,
boa parte da doutrina entende que aqueles bens das concessionárias, que estão no nome da concessionária, é particular, mas eles sejam afetados, destinados à prestação do serviço público concedido, eles seriam considerados bens públicos e sobre estes bens algumas características do regime jurídico seriam aplicáveis, deveriam ser observadas. Por exemplo, a impenhorabilidade dos bens. Okay? Então, esse é um ponto muito importante quando a gente estuda bens públicos, né? A natureza jurídica dos bens das empresas estatais e das delegatárias do serviço público. Ok, senhores? Então, assim, para fechar, né, esse ponto, quanto às empresas estatais que executam atividades econômicas ou prestam serviços, os bens, em regra, são considerados privados, okay? Por força do que diz o artigo 98 da Constituição, do Código Civil, e o artigo 173 da Constituição. Mas, no entanto, em relação às estatais que prestam serviço público, os bens que são afetados à prestação do serviço público, eles sofrem algumas restrições, né, do regime jurídico dos bens públicos, né, são considerados bens públicos. Tudo bem? Bom, vamos passar então para a nossa quarta e última classificação dos bens públicos. Falamos até agora da primeira classificação, que é quanto à natureza. Segundo critério de classificação, quanto ao aspecto geográfico. Terceira classificação, quanto aos titulares, bens federais, estaduais, municipais. Fizemos uma observação em relação às estatais e às delegatárias. E agora, o quarto critério de classificação, que é quanto à destinação. Tá? Esse critério talvez o mais importante critério de classificação que a gente precisa saber. Tudo bem? O anterior, bens federais, precisa saber também. Esse, em relação à destinação, é muito importante, muito importante. E em relação à destinação do bem público, para que ele vai ser utilizado, na verdade é isso que você quer saber, né? Os bens públicos, quanto à destinação, para que ele vai ser utilizado, os bens públicos eles podem ser bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Okay? Então, quanto à destinação, os bens públicos podem ser caracterizados como bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Okay? Essa classificação está prevista lá no artigo 99 do Código Civil. Vai lá no artigo 99, abre o teu Código Civil e vai lá no artigo 99 e leia comigo. Tá? Diz assim, artigo 99, são bens públicos os de uso comum do povo, primeira espécie, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Okay? E aqui veja, independe-se quem é o titular, se é a União, se é o Estado, o município, não importa. Okay? Há bens de uso comum do povo que são federais, há bens de uso comum do povo que são estaduais e há bens de uso comum do povo que são municipais. Okay? Segunda espécie, inciso segundo, os bens de uso especial. Também pode ser federal, estadual, municipal. Tais como os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive de suas autarquias. Tá? O que são bens de uso especial? Bom, só estou lendo, daqui a pouco eu explico. Né? Por fim, nós temos os bens dominicais, que diz o Código Civil, que são aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, mas como objeto de direito real ou direito pessoal de cada uma dessas entidades. Tudo bem? Então, em relação ao critério de destinação, os bens públicos podem ser de uso comum do povo, de uso especial e bens dominicais. Tá? O Código Civil dá alguns exemplos. Mas vamos explicar a diferença entre cada um desses bens. O que são bens de uso comum do povo? São bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, sobre os quais o povo, a população em geral, de modo anônimo, utiliza. Okay?
O destinatário dos bens de uso comum do povo, como diz o próprio nome, né, é o povo. O povo é o beneficiário direto e imediato desses bens, né? Então veja, algumas características dos bens públicos de uso comum do povo. Quem que é o beneficiário, né? Quem pode fazer usufruir desses bens, né? O povo em geral, de forma anônima, qualquer pessoa, tá? O uso do bem pode ser realizado por uma pluralidade de pessoas não individualizadas, tá? Não precisa ser a minha pessoa ou a sua pessoa. Qualquer pessoa pode entrar dentro de um bem de uso comum do povo e utilizá-lo sem problema nenhum, tá? Para usar um bem de uso comum do povo, em regra, independe do consentimento da administração. Você pode entrar, permanecer, sair, utilizá-lo, tá? Sem pedir autorização prévia da administração. Em regra, também o seu uso é gratuito, você não paga para usar bem que é de uso comum do povo, tá bom? Vamos dar alguns exemplos de bens de uso comum do povo, a despeito de que o Código Civil já tenha o feito. Então, as ruas, as praças, os parques, as estradas, os rios, o meio ambiente, tudo isso é bem de uso comum do povo, né? Quando você anda na rua, a rua é bem de uso comum do povo, tá? Por estar dentro do município, um bem de uso comum do povo municipal, tá? E você não pede autorização da administração para utilizá-lo e nem paga para utilizá-lo, né? Uma exceção é o estar, né? Para você estacionar o carro na rua, né? O estar é uma exceção, tá? Os parques, né? Os parques aqui da cidade de Curitiba, tal, né? São todos bens de uso comum do povo, né? Que pertencem ao município de Curitiba, né? Os rios, as praias, né? Quando você vai à praia, você não precisa pagar, né? Você não pede a bênção de ninguém, você pode utilizar sem problema nenhum. Então, esses são os bens de uso comum do povo. Segunda categoria, bens de uso especial. O que são bens públicos de uso especial? São também bens móveis ou imóveis que são utilizados nos serviços prestados pela administração, tá? Então, a administração utiliza esses bens móveis ou imóveis para alguma coisa, ok? Exemplos, né? Os prédios das escolas públicas, os edifícios onde estão as repartições públicas que são ocupadas por servidores públicos, né? Terrenos usados para depositar material, os veículos oficiais, material de consumo, teatros públicos, cemitérios públicos, os aeroportos, bibliotecas públicas, os museus, mercados municipais, tudo isso é bem público de uso especial. Veja, quem é que vai até esses bens? Só quem precisa do serviço que é prestado nesse bem. Por isso que ele é de uso especial. Uso especial por quem? Só para a pessoa que precisa. Então, quando você precisa ir lá na Receita, lá no prédio da Receita, o prédio da Receita é um prédio que é um bem público de uso especial. Só vai lá quem? Quem precisa do serviço da Receita. Então é diferente, por exemplo, num parque, qualquer pessoa pode ir lá. Bom, e por fim nós temos os bens dominicais, que a doutrina também utiliza como sinônimo bens de domínio privado do Estado ou bem do patrimônio disponível. Esses bens, senhores, eles são bens públicos, tá? Mas eles não têm uma destinação para uso do povo e nem para prestação de serviço público, tá? Veja, nos outros dois anteriores, os bens de uso comum do povo e bem de uso especial, esses dois bens eles são afetados a finalidades públicas, ok? Os bens dominicais eles não têm afetação nenhuma, eles não se prestam ao uso pelo povo e nem para prestação de serviço público. São bens dominicais, tá? Exemplos de bens dominicais: terras devolutas, terrenos de marinha, imóvel que é do poder público, mas não é utilizado pela administração, tá? Então, esses bens, geralmente, são aqueles bens que não têm um destino definido, seja porque eles não receberam uma destinação ainda, ou porque eles perderam uma destinação anterior, né? E, geralmente, eles são utilizados pelo poder público para obter renda, tá? O beneficiário desses bens é a própria administração, diferente dos demais que beneficiaram o povo, né? Nesses bens também inexiste, né? Não há um consumo imediato dos particulares. Nos outros, o particular consome o bem, né? Ele usufrui do bem, né? E eles se submetem ao regime jurídico de direito privado, diferente dos demais, né? É evidente que não se submete totalmente ao regime de direito
privado, mas parcialmente, porque aqui a gente fala de regime jurídico e de direito administrativo, tudo bem? Então, em relação à destinação, os bens públicos podem ser de uso comum do povo, de uso especial, esses dois são bens afetados a uma determinada finalidade pública, e bens dominicais, não têm a finalidade pública, não são afetados, geralmente são utilizados pelo Estado para obter renda, ok? O beneficiário é a própria administração pública, tá bom? Agora, já que a gente tocou nesse tema sobre afetação e desafetação, vamos falar um pouquinho sobre eles. O que é afetação? A afetação é a atribuição de destinação específica a um determinado bem público. Então, existe um determinado bem público, móvel ou imóvel, e o Estado, aqui eu falo no Estado, União, Estado, Federal, municípios, resolve dar àquele bem uma afetação, uma destinação específica. Ó, tem um imóvel aqui, eu quero que esse imóvel funcione uma creche, funcione um hospital público e tal. Vai lá através de lei ou por um ato administrativo e destina aquele imóvel a uma determinada finalidade. Esse imóvel, a partir da destinação, ele passa a ser afetado àquela finalidade pública. Isso pode ser utilizado para essa finalidade, tá bom? A afetação é algo que é típico do direito administrativo, tá? Não existe um correlato no direito privado, no direito civil, tá? Ele é um ato, a afetação é um ato por meio do qual, né, se consagra um bem a uma destinação pública, né? Os bens públicos que são afetados, né, quais são os bens públicos que são afetados a uma finalidade? São os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, tá? Esses bens estão fora do comércio, eles são também conhecidos como bens fora do comércio. Eles são inalienáveis, tá, senhores? Não pode vender, quer dizer, na verdade pode vender, a gente já vai falar sobre isso, mas tem um procedimento e série de regras para fazer isso, mas eles são fora do comércio, tá? Já os bens que são desafetados, que são os bens dominicais, são aqueles que não têm uma finalidade pública, né? A administração pública não deu nenhuma destinação específica, tá? Então é isso que se dá o nome de desafetação. Desafetação é a mudança da destinação do bem, né? Então, como é que funciona mais ou menos isso na prática? Então, por exemplo, a União tem lá um terreno que está parado, não tem destinação nenhuma. Que tipo de bem que é esse? É um bem dominical. Não dá destinação nenhuma, ninguém utiliza, é um bem dominical. Ah, estou precisando utilizar esse bem aí para fazer uma creche, um hospital. Vai lá, através de uma lei ou ato administrativo, e diz, ó, esse imóvel que é situado não sei aonde, agora vai funcionar a escola municipal, estadual ou a escola federal X. Okay? A partir desse ato, aquele bem que era dominical, ele passa a ser, por exemplo, um bem de uso especial, uma universidade, uma escola. Tá bom? Então ele foi afetado a uma determinada finalidade pública específica. É possível desafetar o bem sem problema nenhum. Produz-se uma lei ou um ato administrativo e diz, ó, aqui é onde funcionava uma escola, não vai funcionar mais e isso aqui a gente não vai dar finalidade nenhuma. Então você está desafetando o bem. Então assim, o que é afetar o bem, né? Você dá uma destinação específica. Então é um bem dominical que ele passa a ser um bem de uso comum do povo, um bem de uso especial. O que é desafetar? É um bem de uso comum do povo ou de uso especial que volta a ser um bem dominical, bem de domínio privado. Tudo bem? Ok, senhores? Então vamos passar então para o nosso último ponto da aula, que é o regime jurídico, né, dos bens públicos. Importantíssimo. Aqui a gente estuda o que? Quais são as características dos bens públicos. E as características são, os bens públicos eles são inalienáveis. Primeira característica. Segunda, os bens públicos são imprescritíveis. Okay? Terceira categoria, os bens públicos são impenhoráveis. Okay? Quarta característica, os bens públicos são imunes a impostos. Bem, vamos falar a respeito de cada uma dessas características. Inalienabilidade dos bens públicos. O que é inalienável? Inalienável é um bem que não pode ser vendido, que não pode ser doado, que não pode ser transferido. E os bens públicos são inalienáveis, ok?
eles são inalienáveis enquanto eles são afetados a uma destinação pública, ok? Então, os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, por estarem afetados a uma determinada finalidade, eles são inalienáveis, tudo bem? Aqueles bens públicos que não têm uma finalidade específica, que não têm uma afetação, esses bens eles são alienáveis, eles podem sim ser vendidos. E eles podem ser vendidos como? De acordo com os critérios da Lei 8666, lá no artigo 17, tá bom? Então, em relação à inalienabilidade, a gente tem que fazer duas distinções. Há bens públicos que são inalienáveis e há bens públicos que são alienáveis. Serão inalienáveis os bens públicos que estão afetados, que são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial. A partir do momento que você desafeta o bem, ele pode ser alienável, ele se torna bem dominical, ele pode ser vendido, transferido, né? E o procedimento disso é regulado pela Lei 8666. Os bens públicos também são imprescritíveis, senhores. O que é imprescritível? A imprescritibilidade é que o transcurso do tempo não faz com que alguém se torne proprietário do bem, né? Então, quando a gente fala assim, passou um tempo e a pessoa vira proprietária. Isso você estuda lá em direito civil, né? O uso capião, processo civil, né? Através de uso capião. Então, assim, em relação aos bens públicos, eles não são objeto de uso capião porque eles são imprescritíveis. A pessoa pode ficar morando dentro de um bem público há um tempão lá, que ela não pode entrar com uma ação de uso capião que o juiz não vai dar para ela, porque bem público é imprescritível. Onde que está previsto isso? Está previsto tanto na Constituição Federal quanto no Código Civil. Na Constituição Federal está previsto no artigo 183, parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Artigo 102 do Código Civil agora. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Tudo bem? Então, a uso capião ela existe aonde? É um fenômeno lá de aquisição de propriedade no direito privado. No direito público, os bens públicos eles não podem ser adquiridos por uso capião, porque eles são imprescritíveis. Tá? Terceira característica dos bens públicos, eles são impenhoráveis, senhores. Isso por força do Código de Processo Civil. Tá? Artigo 833 do Código de Processo Civil. Os bens públicos eles são impenhoráveis, tá? Sejam eles móveis ou imóveis, são impenhoráveis. O que é impenhorável? Não pode sofrer ordem de penhora, tá? Que é aquela ordem judicial que o juiz expede, né, para satisfazer o direito de um credor, né? Vai até o patrimônio do devedor e desse patrimônio do devedor retira, mediante força, né, uso da força, retira um determinado bem, penhora o bem para que ele seja vendido e o produto dessa venda, da arrecadação, seja repassado e seja pago ao credor. Veja, bens públicos eles são impenhoráveis, né? O juiz não pode mandar penhorar bem público, tá bom? A administração, o Estado, ele paga suas dívidas quando é devedor, ele paga suas dívidas através de um processo específico, tá? E não se usa o Código de Processo Civil, a execução, as formas de execução que estão no Código de Processo Civil, tá? O Estado, quando é devedor de bens, a gente usa precatório, que é previsto lá, a regulamentação é dada pelo artigo 100 da Constituição Federal. Então, bens públicos, eles são impenhoráveis, tá bom? Os bens, lembrando aqui, os bens das empresas estatais, né, quando esses bens que são privados, né, mas quando eles são afetados, né, ou utilizados na prestação do serviço público, esses bens eles são impenhoráveis, tá, senhores? Bens das concessionárias e das empresas estatais, que são bens privados, não são bens públicos. Mas quando esses bens eles são utilizados na prestação do serviço público, eles são impenhoráveis, tá bom? E por fim, os bens públicos eles são imunes a impostos, né? Isso por força da Constituição Federal, artigo 150. Artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, diz assim: é vedado, é proibido à União, Estado, Distrito Federal, municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Veja, patrimônio de um dos outros. Então a União
por exemplo, o Estado membro, ele pode cobrar IPVA, né, dos automóveis. Dos automóveis que são do Estado, dos estados, automóvel que é da União, dos municípios, não pode cobrar imposto, porque é imune. Tudo bem? Então, os bens públicos, eles são imunes a impostos. Imposto, o IPVA, o IPTU, ok? Entendido? Então, senhores, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço muito a paciência de vocês e as eventuais dúvidas vocês mandem lá pelo sistema. Muito obrigado.